Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à minha quinta aula do estágio híbrido em extensão Uninter, Geografia no ensino médio. Meu nome é Denise Wisler, eu sou aluna do curso de segunda licenciatura em Geografia do Polo Uninter de Juara, Mato Grosso. Minha orientadora do estágio é Maria da Fátima da Silva, meu RU é 2588797. Esse é o estágio em extensão híbrido supervisionado de Geografia no ensino médio, com o tema a relação entre a industrialização e urbanização nas transformações do espaço geográfico nacional e mundial das cidades e as causas dos problemas sociais e ambientais nas cidades provocadas pelo processo de industrialização e de urbanização. Como eu disse para vocês anteriormente, nas outras aulas, primeira aula eu trabalhei o meu plano de ensino, a segunda aula eu trouxe as definições de industrialização e urbanização, questão do êxodo rural, mudança do campo para a cidade. Na segunda aula, eu trouxe sobre a urbanização mundial, também as diferenças existentes entre a urbanização e a industrialização nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Na quarta aula, eu falei sobre a industrialização e urbanização no Brasil, sobre as cidades, hierarquia das cidades, grandes cidades, megalópolis, megacidades, cidades globais, a diferença de todas as cidades, e a importância delas também dentro do Brasil, e as cidades tidas como cidades que interligam o Brasil também fora do Brasil, e como essa urbanização no Brasil aconteceu e vem acontecendo, a mudança do Brasil de um país predominantemente rural para um país com a maior parte da sua população na zona urbana. Mas tudo isso, todas essas questões da industrialização e urbanização também trazem, além dos benefícios, também trazem os problemas sociais, problemas sociais urbanos e ambientais. E eu vou trazer hoje nessa aula falando sobre isso, os problemas sociais, urbanos e ambientais ocasionados pelo processo de industrialização e de urbanização. Então, recapitulando, o conteúdo das aulas, que eu trouxe, nesse estágio de geografia do ensino médio, a relação entre a industrialização e a urbanização na mudança do espaço geográfico das cidades nacional e mundial, diferenças na urbanização entre os países ricos e pobres, o êxodo rural e a urbanização no Brasil, problemas sociais, urbanos e ambientais causados pela industrialização e urbanização no Brasil e no mundo. Então, esse estágio que eu estou realizando, de modo híbrido, em extensão em geografia no ensino médio, o público-alvo dele é voltado para alunos de licenciatura em geografia, estudantes do ensino médio, professores e público em geral. Mas, como eu disse nas aulas anteriores, ele pode ser utilizado por outras áreas, como história, sociologia, filosofia, e também é um tema que é importante para a população em geral. Para entender, então, essas questões de industrialização e urbanização, quanto elas interferem na vida urbana das pessoas, e hoje, trabalhando com essa questão dos problemas sociais causados justamente pelo aumento das cidades, crescimento muito exagerado, sem infraestrutura adequada para isso, é muito importante que as pessoas também se atentem a este conteúdo. Então, eu convido vocês a assistirem a minha aula, também depois que possam também comentar, curtir meu vídeo para ajudar no meu estágio. Então, essa é a minha quinta aula do estágio de geografia, em extensão, no ensino médio, Esse conteúdo é voltado para o segundo ano do ensino médio e essa é a minha aula 5. Então, sejam todos bem-vindos, e vamos então ao conteúdo. Primeiramente, eu vou fazer uma retrospectiva com vocês, de algumas questões que vão interferir, então, também e ocasionar os problemas sociais, urbanos e também ambientais, Consequências da urbanização. As consequências da urbanização, elas são mais graves nos países pobres ou países subdesenvolvidos, do qual o Brasil faz parte, porque falta políticas agrícolas, para manter as pessoas no campo, Falta investimentos em infraestrutura urbana também para que as pessoas permaneçam nas cidades. Então, existem esses problemas. E a geração de todo tipo de contradição urbana, que acontece, tais como a degradação ambiental, tráfego congestionado, violência, poluição, lixo, etc. Essas são as consequências da urbanização.
E as desigualdades que são provocadas também pela industrialização e pela urbanização, né? No início do século XIX, 8% da população mundial residia em cidades, então era um número bem pequeno com relação ao que a gente vê hoje. E atualmente, essa porcentagem subiu para 50%. O processo, antes restrito aos países industrializados, espalha-se pelo mundo juntamente com as transnacionais. Então, o que nós percebemos, né? Que o aumento das cidades, o crescimento dessas cidades trouxe progresso? Trouxe, mas também trouxe os problemas, né? Que a gente sabe que essas transnacionais, empresas de outros países que vieram também trouxeram, né? Tanto a industrialização como também outras questões, né? De aumento muito grande desses grandes centros, dessas grandes cidades. E também levou aos problemas, né, de desigualdades. A América Latina, por exemplo, 80% das pessoas vivem na cidade. Então, 80% de urbanização, ela passou em 2015 para 80% de urbanização. Taxas baixas não significam pequena população urbana, né? A China possui 45% da população residindo em cidades, 630 milhões de pessoas. O que isso quer dizer, né? Que existe, então, né, problemas ocasionados pela urbanização e pela industrialização, né? Em países desenvolvidos, países subdesenvolvidos, principalmente, né? Então, a gente também tem que perceber essas questões acontecendo, né? Tanto o progresso, como também os problemas que são ocasionados também por este aumento das cidades, por aumento por crescimento industrial, né? Aceleração desse crescimento provoca, então, esses problemas também. Falamos de industrialização, né, e de urbanização, vamos falar do espaço urbano brasileiro, né, que eu já falei anteriormente, mas só para vocês terem uma noção de quanto isso vai interferir também nos problemas sociais urbanos e ambientais, né, no Brasil. O espaço urbano brasileiro. O Brasil é um dos países mais urbanizados do mundo, 84% da população brasileira vive nas cidades. No IBGE, né, de acordo com o IBGE, todo habitante residente na sede de um distrito, vila, é considerado urbano. O Brasil, né, tem 3 cidades com mais de 1 milhão de habitantes: São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, BH e Fortaleza. 90% dos municípios do Brasil possuem menos de 50 mil habitantes. 1,176 tem menos de 2 mil habitantes, né? Só que o que acontece? Mesmo assim, existe uma aglomeração muito grande de pessoas em grandes centros, em grandes cidades, em megacidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Bahia e Fortaleza. E essa concentração de pessoas, né, de muitas pessoas nos mesmos polos urbanos, faz com que aumentem significativamente os problemas sociais, urbanos e ambientais. Causas e consequências, então, né, da industrialização e da urbanização. Causas: processo de industrialização e êxodo rural, né, que é a saída das pessoas do campo para a cidade, industrialização das cidades, né, e falta de infraestrutura para receber essas pessoas. Consequências: crescimento urbano rápido e desordenado, caos infraestrutural, esgoto, água, etc., né, sem saneamento básico, como eu vou mostrar para vocês posteriormente aqui na aula. Segregação espacial, né, que é favelas e bairros nobres e condomínios fechados convivendo lado a lado, mesmo assim com uma disparidade muito grande, uma desigualdade muito grande com relação ao acesso, né, à educação, ao acesso à saúde, ao acesso a uma boa moradia, enquanto, né, nos bairros ricos as pessoas vivem tudo, né, como se estivessem em países de primeiro mundo, e nas favelas elas vivem abaixo da linha da pobreza. Então existe isso, né, nas grandes cidades, grandes centros, ocasionados pela industrialização e pela urbanização sem planejamento, né? A hipertrofia urbana, como eu disse para vocês, que é uma concentração muito grande de cidades uma ao lado da outra e muitas pessoas no mesmo espaço, causa uma hipertrofia urbana. E também o que leva essas causas, né, da industrialização, da urbanização, a poluição, a marginalização, a criminalidade, o trânsito caótico, enchentes, etc. Então, o objetivo da nossa aula é compreender os problemas sociais, urbanos e ambientais existentes no Brasil. E aí, pessoal, quais são os problemas sociais e ambientais existentes no espaço urbano que vocês conhecem na sua cidade?
Trouxe agora algumas questões para problematização. Toda a população brasileira possui acesso aos serviços sociais, uma habitação adequada e na sua cidade, município. A população tem acesso aos serviços sociais? Será que todas as pessoas têm acesso a tudo isso, né? Aos serviços sociais, na habitação adequada, né? Nas cidades, né? Tanto nas grandes cidades como nas cidades menores. Será que toda a população brasileira tem acesso a isso, né? Vamos ver agora, né? A partir do conteúdo da nossa aula. Problemas sociais urbanos. Aqui tem uma imagem que mostra isso, né? Precariedade de algumas localizações, né? De algumas habitações, convivendo, né? Com falta de saneamento básico, esgoto a céu aberto, o lixo, né? Muito perto das residências. Isso são problemas sociais urbanos. Nós vamos ver mais detalhadamente agora. Então, problemas sociais urbanos. O processo de urbanização no Brasil se intensificou a partir da década de 1950. Conforme visto anteriormente, né? As atividades industriais se expandiram, atraindo cada vez mais pessoas para as cidades. Porém, a urbanização, sem um devido planejamento, tem como consequência vários problemas de ordem social. Problemas sociais urbanos, né? O inchaço das cidades, provocado pelo acúmulo de pessoas e a falta de uma infraestrutura adequada, gera transtornos para a população urbana. As grandes cidades brasileiras enfrentam diversos problemas sociais e ambientais. Destacam-se as questões da habitação, desemprego, desigualdade social, saúde, né? Trânsito, poluição, espaços verdes que faltam, né? Abastecimentos, falta de equipamentos coletivos, educação, né? Tem algumas coisas que atrapalham, né? A educação de qualidade, violência e exclusão social. Esses são alguns problemas sociais urbanos ocasionados pela industrialização e pela urbanização no Brasil. Principais problemas sociais, o desemprego, né? Embora a geração de empregos tenha aumentado nos últimos anos, graças ao crescimento da economia, ainda existem milhões de brasileiros desempregados. A economia tem crescido, mas não o suficiente para gerar empregos necessários no Brasil. A falta de uma boa formação educacional e qualificação profissional de qualidade também atrapalham a vida dos desempregados. Muitos têm optado pelo emprego informal, sem carteira registrada, fator que não é positivo, pois esses trabalhadores ficam sem garantia dos direitos trabalhistas. O que acontece, né? Muitas vezes as pessoas não têm condições, né, de ter um bom emprego, não têm condições muitas vezes, de estudar, né, de ir para a escola, porque muitas vezes muitas crianças trabalham, né, ajudando seus pais, né, no sustento de casa, né, pessoas que vivem, por exemplo, catando lixo, né, vendendo materiais para reciclagem, muitas vezes não tem condições de ir para a escola. Né? A gente sabe que existem as oportunidades, mas também existem as dificuldades das pessoas, né? Muita gente não tem nem o que comer, então percebe-se essa disparidade, né? A desigualdade ocasionada também pelos problemas sociais urbanos, e principalmente com relação a isso, ao desemprego, né? Pode-se aumentar a economia, pode-se aumentar as oportunidades, mas se a pessoa não tiver uma boa formação, uma qualificação profissional também, isso vai fazer com que ela procure sempre a informalidade. E a informalidade também vai ser prejudicial no sentido de que, se a pessoa for para a informalidade, ela também não vai ter seus direitos trabalhistas garantidos. Então, é um dos problemas também sociais urbanos, o desemprego. Muitas pessoas vivendo nos mesmos locais, aglomeradas, e aí há muita demanda, hein? Tem vagas, mas não tem gente qualificada para aquelas vagas e acaba acontecendo um desemprego em massa. E a saúde, né? Será que as pessoas têm acesso à saúde? Têm acesso a programas de saúde que garantam para ela que ela tenha, por exemplo, um bom atendimento? Nos dias de hoje, pessoas que possuem uma condição financeira melhor estão procurando os planos de saúde do sistema privado, pois a saúde pública encontra-se em estado de crise aguda, né? Aqui no Brasil nós temos o SUS, mas muitas vezes, né, ele é um programa ótimo, sim, só que falta muitas questões também a serem melhoradas, né? Porque tem hospitais superlotados, falta de medicamentos, greve de funcionários, aparelhos quebrados, e os funcionários entram em greve justamente por melhoria dos salários. Filas para atendimento, prédios mal conservados são os principais problemas encontrados em hospitais e postos de saúde da rede pública. A população mais afetada é aquela que depende deste atendimento médico, ou seja, pessoas mais pobres. E quanto mais pobre, pior vai ser essas questões de saúde, porque se
como eu disse anteriormente para vocês, mostrei a foto lá, as pessoas moram em locais, né, onde não existe, por exemplo, a questão de higiene, a questão de saúde, a questão de esgoto a céu aberto, traz muitas doenças, né, a falta de alimentação adequada. Então, tudo isso, né, o que vai interferir mais nessa questão de saúde? Consequentemente, as pessoas mais pobres. E também é um dos problemas sociais dos grandes centros, das grandes cidades. Então, tem que se melhorar, tem que se pensar em algumas soluções para isso. E a educação, né? Também, né, vai ser prejudicada, né? Conforme, né, aglomerações, grandes centros, né, ela também vai ser prejudicada, né? Os dados sobre o desempenho dos alunos, principalmente da rede pública de ensino, são alarmantes. A educação pública encontra vários problemas e dificuldades: prédios mal conservados, falta de professores, poucos recursos didáticos, baixos salários, né, greves, violência dentro das escolas, entre outros, né? Este quadro é resultado do baixo índice de investimentos públicos nesse setor. O resultado é a deficiente formação dos alunos brasileiros, né? Nós temos que nos atentar a esses dados. Existem boas opções, existem bons projetos, também existem bons professores, mas dentro do sistema caótico que a gente está vivendo, né, da falta de investimento muitas vezes nesses recursos didáticos, no salário dos professores, que leva a que os professores entrem em greve, né, reivindicando melhores condições, faz com que o rendimento dos alunos, né, começam a cair. E a educação começa, né, a deteriorar com relação a isso. E a gente tem que prestar atenção, que também é um dos grandes problemas dos grandes centros urbanos. Também é essa questão ligada à educação. E outros problemas sociais urbanos, né? Os problemas sociais urbanos, eles decorrem da desigualdade social, né, principalmente, das contradições econômicas, igual aqui na foto mostra. Um grande condomínio, né, de luxo, separado apenas por um muro e ao lado está uma favela. Né? Então, a gente percebe a segregação espacial. Né? Essa é uma das mudanças do espaço geográfico também causadas pela industrialização e urbanização. Né? Falta de planejamento nos países subdesenvolvidos, e aqui no Brasil acontece isso. As pessoas que não têm condições, elas são empurradas para as favelas, para os subúrbios, né? E convivem lado a lado com o luxo, né? É muita disparidade, é um abismo social muito grande, né? Que existe, né, entre ricos e pobres, entre quem tem e quem não tem, né, condições, né? Então, problemas sociais urbanos, eles são ocasionados, sim, pela desigualdade social, principalmente pela desigualdade social e contradições econômicas. E aqui, né, uma capa de uma revista, né, Diplomatique Brasil, que coloca aqui uma criança sentada, né, em cima de um monte de lixo, né? E aqui diz: Brasil, o desafio da desigualdade, né? E aqui também tem uma charge que fala assim, né, com relação a políticos que prometem, né, tudo, né? Pessoa assistindo lá, bandido sentado assistindo a TV. Tá vendo? Não teremos mais problemas de moradia, né? Porque o político está oferecendo, né? Se eleito, prometo construir mais de 1000 pontos elevados e viadutos. O que quer dizer com isso, né? Teremos mais problemas de moradia? É uma ironia, porque a população mais pobre, muitas vezes, as grandes cidades, ela vive embaixo dos viadutos, como faz deles casas, né? Então, é uma contradição muito grande, né? Mas é o que acontece. Então, as desigualdades sociais e econômicas no Brasil estão relacionadas a que fatores, né? Como já disse anteriormente, vou enfatizar mais agora. Principalmente a desigualdade social. O Brasil é um país de grande contraste social, né? A diferença entre ricos e pobres, separação entre ricos e pobres existe, né? De um lado os ricos, do outro lado os pobres. A distribuição de renda é desigual, sendo que uma pequena parcela da sociedade é muito rica, enquanto grande parte da população vive na pobreza e miséria. Embora a distribuição de renda tenha melhorado nos últimos anos, em função dos programas sociais, ainda vivemos num país muito injusto. Então, os fatores, né, que causam os problemas sociais, com certeza, é a desigualdade social, a disparidade, o contraste entre ricos e pobres. E essa disparidade social e essa desigualdade leva à violência e criminalidade. A violência está crescendo a cada dia, principalmente nas grandes cidades brasileiras. Os crimes estão cada vez mais presentes no cotidiano de pessoas. Nos jornais, rádios e TVs presenciamos cenas de assaltos, crimes e agressões físicas cada vez mais, né, acontecendo. A falta de um rigor maior no cumprimento das leis, aliada às injustiças sociais, podem, em parte, explicar a intensificação desses problemas em nosso país.
Então, aqui tem dados da violência urbana, epidemia de homicídios no Brasil, né? Ocasionados principalmente pela desigualdade social, disparidade social, né? Leva a tudo isso, né? Violência urbana. O Brasil é um dos mais violentos países do mundo, entretanto, as taxas de letalidade são diferentes, sinalizadas pela cor, renda e gênero, né? Depende muito, né, da cor, renda e gênero também, essas questões de violência e morte, né, homicídio. O Brasil tem 13,100% mais homicídios que a Inglaterra, 436,6% mais que os Estados Unidos e 609,3% que a Argentina, né? Resultado analisado por 100 mil habitantes. Então é muito triste, né? Muito grave nós pensarmos, né, o Brasil em comparação com outros países, né, muito mais violento, né? E isso tudo é ocasionado também pela disparidade social, né? Pela desigualdade social existente no Brasil. Outro problema social, né, urbano das grandes cidades é o transporte, né? Na capital paulista, a média dos engarrafamentos chega a 100 km, o que gera perdas financeiras e aumenta os custos com o transporte. Alguns outros locais do mundo têm outras maneiras também de transporte, né, como Curitiba, estações de ônibus, e tem uma infraestrutura um pouco mais adequada do que São Paulo. Metrô em São Paulo, a superlotação do metrô em São Paulo, né? Olha aqui o tanto de pessoas para entrar dentro do metrô, olha o tanto de engarrafamento. E isso também é ocasionado pelo crescimento exagerado das cidades, grandes aglomerações e muitas pessoas vivendo no mesmo espaço, todo mundo querendo ir para São Paulo, porque São Paulo tem melhores condições, mas também todo esse inchaço, né? Crescimento desse inchaço, nessa mancha populacional no mesmo espaço, leva também a essas questões, né, que ocasionam desigualdade social, aumento das favelas, aumento do engarrafamento do trânsito, né, superlotação nos metrôs. Tudo isso é causado também pela industrialização e urbanização e também pela falta de planejamento urbano. Então, o transporte é também um dos problemas sociais, né? Outro sério problema é a diminuição da produtividade do trabalhador, né? Porque uma vez que as longas viagens de casa ao trabalho consomem muitas horas daqueles que necessitam se deslocar, o que acontece é que a produtividade também vai cair por conta disso. A precarização do sistema de transporte públicos em centros como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília consome em média 30% da renda do trabalhador, que também é um problema social urbano, né? Ficam muito tempo dentro do transporte público para chegar no trabalho, para quando sai, quando chega. E isso também faz com que eles percam também, né, muitas horas do seu trabalho. Outros problemas sociais urbanos é a subhabitação e o déficit habitacional. Aqui, né, é uma foto das favelas, né, que é uma subhabitação, né, que é uma habitação, né, considerada subhumana, né, porque o ser humano deveria ter uma casa para morar, não ter que morar em situação dessa, né? Que se der uma enchente, há deslizamento, podem morrer várias pessoas. E existe um déficit habitacional, não existe casa para todos, e as pessoas vão né, se aglomerando nas favelas. A habitação, então, dos graves problemas sociais causados pela urbanização e industrialização e falta de planejamento urbano. Existem 750 favelas cadastradas na cidade do Rio de Janeiro, contra mais de 1.400 em São Paulo. Segundo o IBGE, em 2000 haviam mais de 1.248.091 na Grande Rio e mais de 1.678.000 na Grande São Paulo, né? Muito grande, né? Muito triste ver isso. Pessoas dormindo nas ruas em colchões ali enquanto outras pessoas passam, e como se aquilo ali fizesse parte da paisagem e não fosse algo que as pessoas tivessem que se indignar. Segundo o levantamento da administração municipal, né, do Rio de Janeiro, São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente São Paulo, existem mais de 14 mil moradores de rua na cidade de São Paulo. E aqui uma grande favela, né? Então a gente percebe que ainda falta muitas questões a melhorar, né? Principalmente, né, para amenizar esses problemas sociais causados pelo crescimento exagerado das cidades sem infraestrutura adequada. Então, a habitação, né, é um dos grandes problemas sociais, né, causados pela industrialização e urbanização.
O déficit habitacional é grande no Brasil. Existem milhões de famílias que não possuem condições habitacionais adequadas. Nas grandes e médias cidades, é muito comum a presença de favelas e cortiços. Encontramos também pessoas morando nas ruas, embaixo de viadutos e pontes. Nestes locais, as pessoas possuem uma condição inadequada de vida, passando por muitas dificuldades. Então, nós temos que prestar atenção e problematizar tudo isso com os nossos alunos. E como população em geral, como cidadãos, pensar, né? Nos colocar nos lugares dessas pessoas e queremos que elas tenham também condições de ter uma casa para morar, em condições, né, de vida melhor. Problemas sociais urbanos, né? As áreas de moradia inadequadas são aquelas cujas residências precisam ser remanejadas ou reconstruídas, por terem sido construídas em locais irregulares, como morros muito inclinados e regiões de alagamentos constantes, ou por apresentarem um material de construção muito ruim ou frágil, a exemplo das casas de lona e papelão. Problemas urbanos no Brasil, né? Favelização, né? Localizados nas periferias das favelas, desigualdade de renda, violência, criminalidade e tráfico de drogas, dificulta o acesso à educação de qualidade e aos bens e serviços, tudo isso, né? Grande quantidade de lixo e esgoto produzido, poluição do ar, sonora e visual, congestionamentos do trânsito, problemas com abastecimento de água potável. São alguns exemplos, né, de problemas urbanos no Brasil. A favelização das cidades. Segundo o mini dicionário da língua portuguesa, favela quer dizer conjunto de casebres desprovidos de recursos higiênicos, Olinto 2001. Aqui uma imagem da favela dos Trilhos de 2009 em Goiânia. Que triste, né? Essa desigualdade ocasionada pelos problemas sociais urbanos, né? E aqui uma criança andando no meio dos casebres, né? Muito triste ver isso, mas é a realidade do Brasil, né? Que tem que ser melhorada. O acelerado crescimento dos centros do Sudeste, né, principalmente, né, Rio de Janeiro, São Paulo, criaram cenas como essas. O antagonismo entre riqueza e pobreza, né, enquanto lá o luxo embaixo, em cima a favela. Segundo estimativas das Nações Unidas, o Brasil em 2020 terá mais de 55 milhões de pessoas vivendo em favelas, né? Esse é um dado do ano passado, mas que é pertinente para nós hoje, porque que nós ainda estamos vivendo dessa maneira, né? Favelas no Morumbi, São Paulo, e ao lado, né, grandes condomínios. Então existe uma desigualdade social muito grande, uma disparidade, um antagonismo entre riqueza e pobreza nos grandes centros urbanos, né? Nos graves problemas sociais das grandes cidades. A origem da palavra favela. A palavra favela, que consagrou as habitações da periferia do Rio de Janeiro e depois de todo o Brasil, tem sua origem numa planta da caatinga existente no arraial de Canudos. A origem do termo se encontra no episódio histórico conhecido por Guerra de Canudos. A cidade de Canudos foi construída junto a alguns morros, entre eles o Morro da Favela, assim batizado em virtude de uma planta chamada de favela que encobria a região. Alguns soldados que foram para a guerra, ao regressarem ao Rio de Janeiro em 1897, deixaram de receber o soldo, instalando-se em construções provisórias erguidas sobre o Morro da Providência. O local passou então a ser designado popularmente Morro da Favela, em referência à favela original. O nome favela ficou conhecido na década de 1920. As habitações improvisadas sem infraestrutura que ocupavam os morros passaram a ser chamadas de favelas. Com a destruição do arraial de resistência de Antônio Conselheiro, em Canudos, muitos dos beatos migraram para o Rio de Janeiro em navios oferecidos pelo poder público como forma de desativar o foco da resistência, Santos e MMs sobre o Nordeste. Então, né, é uma curiosidade importante nós sabermos de onde veio, né, onde surgiu, né, a origem da palavra favela, que hoje é designada, né, as habitações improvisadas sem infraestrutura, né. E é uma origem da palavra favela historicamente construída, né, que até hoje é utilizada. Outra versão para a origem das favelas. Com o declínio do mercado negreiro, os escravos e outras parcelas da população acabaram se fixando em fundos de vale e encostas de morros, que por estarem dentro da cidade ficavam mais próximos do mercado de trabalho, Campos 2005. Então, é também uma das versões, né? Porque os escravos, eles foram libertos, né? Tinham suas cartas de alforria, mas eles não eram reconhecidos como membros da sociedade. Não tinham condições de ter casa em outros locais. Isso fez com que eles fossem se fixando em encostas de morros, né? E originou as favelas. Então, existem essas duas versões para a origem, né, das favelas.
quem vive nas favelas, né? Existe muito preconceito com relação a isso, né? É comum escutar umas piadas preconceituosas a respeito de quem vive em favelas. O preconceito, muitas vezes, além do viés social e econômico, vem encoberto com uma máscara de preconceito racial. Será que são verdades as afirmativas seguintes? Todo mundo que mora na favela é traficante ou ladrão? Favelado não tem cultura? Favelado é tudo mal educado? Só podia ser negro de favelado para fazer o que não presta? Lugar de negro e favelado é na cadeia, pois lugar de bandido é na cadeia. Então, existem muitas dessas construções do imaginário social, né? Colocando, né, dizendo que pessoas que moram nesses locais são pessoas que não têm uma boa índole, são pessoas ruins, e pela cor da pele das pessoas, elas também estão rotuladas como ruins, né, como mal intencionados, como bandidos. Mas nós sabemos que isso tudo é construção, né, de uma maneira pejorativa, historicamente construída, né, da ideia do que é uma pessoa boa ou ruim, de acordo com o local que ela reside. Muitas vezes acontece esses julgamentos, mas a gente sabe que esses locais também têm pessoas boas, pessoas trabalhadoras, pessoas que vivem ali porque não têm outras condições. Mas são pessoas que estão lutando, né, por ter uma condição de vida melhor. Mas como não tem condições, vivem ali. Existem bandidos em todos os lugares, independente da localidade. Claro que pode existir uma maior concentração de bandidos em algum local, de onde há mais pobreza, sim, pode. Mas isso não significa que a maioria das pessoas que estão ali também são bandidos. Sim, pessoas que não têm condições de uma moradia adequada, saneamento básico, moradia adequada em outro local. A favelização cresce 159,6% em 10 anos. Aos pés do morro dos 2 crânios de bode e uma cabeceira de cama fazem a delimitação imaginária do que deveria ser a parte da frente do terreno de Ailton Lopes dos Santos. Essa é uma notícia. Entre os crânios, sua casa ou o mais próximo que ele conseguiu chegar disso. Homem falante, 55 anos, que diz ser líder comunitário, presidente de clube carnavalesco, artista plástico, bonequeiro, técnico em refrigeração e em conserto de eletrodomésticos. Ele mora em um cubículo que parece mal se sustentar de pé, feito de tábuas de cores e formatos diferentes. Mal abriga seu dono e os seus 4 companheiros, os cachorros, Toby, Pop, Cenoura, e já morreu. Ailton é um dos 349.920 moradores, 349.920 moradores de aglomerados de baixa renda existentes no Recife, Pernambuco, situação de 9,95% dos habitantes de todo o estado e de 6% da população brasileira. No Recife de 1991, 108.25 pessoas moravam 108.025 pessoas moravam nos chamados aglomerados subnormais, nomenclatura usada para designar favelas, invasões, comunidades de baixa renda, palafitas e outros tipos de assentamentos irregulares. Em 2000, esse número aumentou para 134.790, uma diferença de 24,7%. O boom ocorreu na década que se seguiria com um crescimento de 159,6% em 10 anos. Nogueira, Recife favelizado, falta de planejamento na pauta de 2012, Diário de Pernambuco. Então aqui mostra uma notícia, né, falando sobre a favelização, né, de morador de favela, né, de pessoas que moram em favela, né, falando da situação de um senhor que mora na favela, né, e de outras pessoas que vivem em favela, né, lá em Recife, né, e que isso tem aumentado com o passar dos anos, né, aumentou muito, né, com o passar dos anos, essa desigualdade, essa disparidade, aumento de pessoas morando nesses locais irregulares, principalmente pessoas de baixa renda, né, morando em favelas, invasões, comunidades de baixa renda, palafitas e outros assentamentos irregulares. Favelização no Brasil. No Brasil, o déficit habitacional, segundo os dados do IPEA, está em quase 5,5 milhões de residências, o equivalente a cerca de 8,5% da população do país. Na maioria dos casos, esses problemas encontram-se nas periferias das grandes cidades, que surgiram a partir do rápido crescimento horizontal dos centros urbanos, que, por sua vez, deflagrou o processo de favelização em muitas metrópoles brasileiras. Então, aqui fala, né, que 5,5 milhões de residentes, o equivalente a cerca de 8,5% da população do país, vive em favelas, principalmente nas periferias de grandes cidades, nos problemas sociais muito graves, né, nos centros urbanos, que levou à favelização em muitas metrópoles brasileiras.
A favelização no Brasil é um processo muito comum que ocorre tal qual nos países em desenvolvimento devido ao acelerado crescimento desordenado associado aos problemas de planejamento e má gestão dos espaços urbanos, o que resulta na segregação urbana enquanto um reflexo da exclusão social, né, causadora de problemas como clandestinidade, né, marginalidade, violência e insalubridade. Mas o que impulsiona o surgimento das favelas? Fatores condicionantes para o crescimento da cidade e o surgimento das favelas, né? Principalmente, o que levou a isso, né? O êxodo rural, a falta de perspectiva. O que acontece? O êxodo rural leva ao crescimento das cidades. E esse crescimento teve a falta de planejamento que fez surgir as favelas. E essa falta de perspectiva levou à mecanização da agricultura, falta de incentivo ao apoio ao homem do campo, problemas climáticos e secas geradas, falta de infraestrutura no campo, escola e hospitais, fez com que eles viessem então para a cidade, né? Ocasionou o êxodo rural. E esse êxodo rural levou a um crescimento desordenado das cidades, sem planejamento, e fez surgir as favelas a partir disso. O crescimento acelerado das cidades, quando não é acompanhado com devido planejamento, faz surgir inúmeros problemas, entre eles a favelização. A subhabitação, a ausência de saneamento básico, né, nessas habitações, ligações clandestinas de água e energia elétrica, são muito perigosas, também acontece. Desemprego em massa, né? A maioria das pessoas não tem escolaridade e vive na clandestinidade ou em empregos informais, né, quando conseguem, e muitas vezes estão, né, nas filas dos desempregados. Saneamento básico, a falta dele, né, gera muitos problemas, né? Cobertura de água para a população, cobertura de esgoto. 83% no Brasil, né, tem a cobertura de água pela população. E aqui mostra também os locais onde tem menos cobertura de água e esgoto, de cobertura de água e onde tem menos cobertura de água e esgoto, onde tem mais. Aqui mostra aqui nos mapas, né, vem mostrando, né, a diferença de uma região para outra com relação ao saneamento básico. O saneamento básico ele constitui-se como um conjunto de infraestruturas e medidas adotadas pelo governo a fim de gerar melhores condições de vida para a população. No Brasil, compreendendo o conjunto de serviços estruturais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e limpeza e drenagem de lixo e águas pluviais urbanas. Mas nem todas as pessoas, como nós vimos, né, anteriormente, têm acesso ao saneamento básico. O que acontece? Leva a isso a desigualdade social, problemas sociais, de saúde e de outras ordens, né, com relação à falta de saneamento básico. Problemas ambientais urbanos, né? O lixo sempre foi um problema de difícil solução. A sua produção está sempre aumentando. É uma das principais fontes de degradação ambiental. Grande parte tem destino incorreto, sendo acumulados nas ruas, terrenos vazios, levados pela água. A produção descontrolada de resíduos sólidos contamina os lençóis freáticos, aumenta a proliferação de doenças, causa poluição visual, altera diretamente as características naturais do solo, mudando sua estrutura física. Desse processo são originados fenômenos naturais como inundações, que apesar de serem naturais, são causas provocadas pela ação humana ou de atividades humanas com ocupação inadequada. A contaminação do solo pelo lixo, tanto orgânico como inorgânico, de uma forma ou de outra, retornam ao corpo humano, sendo por respiração de poeira, água contaminada, alimentos produzidos sob as condições de água e solo contaminado. O fornecimento de água potável está comprometido pela contaminação sem limite dos recursos hídricos. Esse também um dos graves problemas sociais causados, né, sociais e urbanos ambientais causados pelo crescimento acelerado das cidades e também pela precarização das moradias, como a favelização, né, o aumento da produção do lixo. E esse acúmulo, esse aumento da produção de lixo leva também às doenças ocasionadas, né, por isso, né, proliferação de insetos, né, de outras ordens dessas doenças que são ocasionadas pelo lixo, né, pelo esse grande acúmulo de lixo e também comprometendo a água, né, a água potável, né, levando a doenças, levando a poluição também da água potável, né. Muito triste isso, mas é um dos graves problemas também causados pela industrialização e urbanização, crescimento acelerado das cidades e a favelização, né. As pessoas, né, sendo empurradas cada vez mais para locais, né, sem infraestrutura adequada para serem moradias. Aqui é uma foto que mostra isso, né, a poluição
O lixo jogado dentro dos rios, né? Também leva à degradação do solo, também leva a várias doenças ocasionadas por isso, né? O trânsito caótico, né? Ocasionando também a poluição do ar. Tudo isso são problemas ambientais causados pelo crescimento desenfreado das grandes cidades sem planejamento. A poluição atmosférica, né, resulta da emissão de gases poluentes ou de partículas sólidas na atmosfera e pode provocar uma degradação dos ecossistemas devido ao lançamento de inúmeras substâncias e não respeita fronteiras, por isso pode se tratar de um problema local e transfronteiriço, né, tanto local como também vai para outros lugares. Este tipo de poluição pode dar origem ao efeito estufa, as alterações climatéricas, a diminuição da qualidade do ar, problemas de saúde nos seres vivos, como diversas doenças respiratórias, diversos tipos de cancros, entre outros. A cada ano, os países industrializados geram milhões de toneladas de contaminantes. Os contaminantes mais comuns e amplamente dispersos são o monóxido de carbono, o dióxido de enxofre, os ácidos de nitrogênio e o ozônio, o dióxido de carbono e as partículas em suspensão. O nível de poluição é medido pela concentração de contaminantes microgramas por metro quadrado de ar ou, no caso dos gases, o número de moléculas de contaminantes por milhão de moléculas de ar. A poluição atmosférica também é um dos problemas causados pelo aumento, né, acelerado, né, das grandes cidades. Porque, né, com o trânsito caótico, as grandes fábricas e também os vários carros que circulam levam a poluição atmosférica e também causa efeito estufa, o aumento também desses contaminantes, né, do monóxido de carbono, dióxido de enxofre, nitrogênio, ozônio, e também as doenças ocasionadas, doenças respiratórias ocasionadas também por essa poluição atmosférica. É também um problema urbano que tem que ser pensado, né, de que maneira vai ser, né, solucionado ou amenizado. Aqui eu trago uma foto mostrando para vocês a poluição atmosférica, né? Como em grandes centros essa poluição atmosférica é muito grande. Aqui uma imagem de São Paulo, né, da poluição, um dia que aparece bem a poluição atmosférica das grandes fábricas, dos carros, né, CO2. E aqui uma imagem, né, do planeta Terra sendo poluído. Então tudo isso, né, é um grave problema social, urbano e ambiental causado pelo grande crescimento das cidades desenfreado, pela industrialização e urbanização também, né? Falta de infraestrutura, falta de um planejamento, né? Pensando, né, nesses problemas sociais, urbanos e ambientais. Outro problema social, urbano e ambiental, né, das grandes cidades é a poluição da água. Vou falar agora da poluição da água, né? Que é um outro grande problema social ambiental das grandes cidades. Há milhões de anos, a água do planeta sofre constantes transformações, se renova e é reutilizada. Uma das principais transformações que a água sofreu no último século é a crescente contaminação, problema que afeta especialmente zonas litorâneas e grandes cidades. Entre os principais fatores que colaboram para a poluição da água estão o lançamento de esgotos domésticos e efluentes industriais nos corpos hídricos, urbanização desenfreada, atividades agrícolas e de mineração, poluentes presentes na atmosfera, carregados pela chuva, mudanças climáticas, entre outros fatores que colocam em risco a existência de água para o consumo na Terra. Então, né, nós vemos aqui diversos fatores que levam à poluição da água, né? Principalmente nas zonas litorâneas de grandes cidades, né? Poluição da água, lançamento de esgotos domésticos, muitas vezes na água dos rios, também de detritos, né? E também restante de poluentes industriais. Tudo isso causado pela urbanização desenfreada, também atividades agrícolas de mineração também que vão para a água, poluentes que vêm pela chuva também, mudanças climáticas e outros fatores que levam também a contaminação da água e também coloca em risco a existência da água para o consumo na Terra. No Brasil, os rios mais poluídos se encontram em áreas urbanas. Segundo Ney Maranhão, superintendente de Planejamento de Recursos Hídricos da Agência Nacional de Águas, ANA, de acordo com o Censo 2010 e IBGE 2010, a população urbana do país é de cerca de 161 milhões de pessoas, correspondente a 84,4% da população total. Este alto nível de urbanização causa um impacto significativo nos rios que atravessam as cidades, pois somente 42,6% dos esgotos domésticos são coletados e apenas 30,5% recebe algum tratamento. Atlas Brasil 2010. Então, esse é um grande problema, né?
Problema social e ambiental causado pela urbanização, industrialização e urbanização. Poucos desses problemas são realmente tratados, né? Poucos. A maioria da população vive nas cidades, né? Urbana. E esse aumento da urbanização também levou ao impacto significativo dos rios, né? Que atravessam as cidades. Somente 42,6% dos esgotos domésticos são coletados e tratados, e apenas 30,5% recebe algum tratamento, né? 42,6% dos esgotos domésticos são coletados e apenas 30,5% recebe algum tratamento. Então, esse é um grave problema que tem que ser, né, pensado, né? Também a poluição das águas dos rios nas grandes cidades, provocadas pela desenfreada urbanização, sem planejamento. Recuperar a qualidade das águas urbanas é possível? De acordo com Nelson Menegon, gerente da divisão de águas e solos da Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental, CETESB, a melhor ação quanto à recuperação da qualidade das águas ainda é a de prevenção e o cuidado para que poluentes não sejam lançados no ambiente sem um tratamento adequado. Existe uma série de tecnologias disponíveis para tratar a água a ser lançada num corpo hídrico. A tecnologia adequada para o tratamento deve ser selecionada e dimensionada com base no tipo de contaminação do efluente líquido e o nível de tratamento que se quer atingir. Por outro lado, a recuperação de um rio ou lago já contaminado é muito dispendiosa e demorada, afirma Menegon. Então, como pode ser recuperada? Mais através da prevenção, porque depois que está poluída é muito mais difícil. Então, são soluções que podem ser pensadas, devem ser pensadas, né, para recuperar a qualidade das águas urbanas. E aqui, né, um exemplo disso, né, o Tietê. E o Tietê, né, no começo, né, em anos anteriores, em décadas anteriores, ele era tem algumas imagens que ele era um rio muito bonito. Mas depois, né, com a urbanização crescente, pessoas que jogam seus esgotos lá e também contaminam com resíduos industriais, ele se tornou um rio extremamente poluído, né? E está bem no centro, né, da cidade de São Paulo, que é muito triste. E mostra também, a imagem mostra aqui um peixe, né, sentado, né, uma ironia, né, olhando o rio sendo contaminado pelo esgoto e por outros, né, resíduos tóxicos que entram nele. Muito triste, né? Reflexo da urbanização e da industrialização sem planejamento, né? Urbanização principalmente sem planejamento, em grande centro urbano como São Paulo. Outro problema, né, social, né, das grandes cidades é a poluição sonora e visual, né? Tanto a poluição, né, sonora, que é o barulho de carros, barulho de trabalhadores, barulho de sirenes de ambulância e outros barulhos, né, ocasionados, né, dos grandes centros urbanos. Também tem a poluição visual, né, desses outdoors, né, dessas várias propagandas muito perto uma da outra, vários outdoors espalhados dentro da cidade. Também é um dos graves problemas sociais, também, né, urbanos, ocasionados pela industrialização, urbanização e crescimento acelerado das cidades. Conforme nas imagens nós vemos, né, aqui, tem a poluição sonora, né, os barulhos, né, o homem tapando os ouvidos, e também tem um GIF aqui mostrando a poluição visual, né, uma propaganda com várias luzes piscando, né, chamando a atenção, mas também, né, é uma poluição, né, ela faz mal também, né, tem que ser repensado, né, a maneira como faz a propaganda, como se faz também a publicidade nas grandes cidades. Além dos tipos de poluições citados, a poluição sonora e visual também contribui de forma negativa, produzindo sérios problemas nos grandes centros urbanos do país. A poluição sonora tem vários fatores desencadeantes que fazem parte dos fluxos urbanos. O barulho é emitido principalmente por veículos automotores como caminhão, ônibus, carros e motos. Na construção civil, na qual os trabalhadores produzem sons o tempo todo, e por vendedores ambulantes. Tudo isso é poluição sonora, né? O barulho das grandes cidades, né, de todo tipo, né, desde os carros até os trabalhadores de construção e também os vendedores ambulantes. A poluição visual não causa doenças, porém esteticamente é ruim para a cidade. A poluição visual é resultado essencialmente da imensa quantidade de anúncios publicitários que quase sempre são extravagantes. Então, a poluição sonora e a poluição visual também são problemas causados também, né, pelo intenso crescimento das cidades. Ocasionalmente, esses anúncios tendem, né,
apresentar preconceito em relação às mulheres, os índios, negros ou aqueles que apresentam alterações sexuais diferentes da heterossexual. Então, a gente percebe que eles também são problemas ocasionados também, né, nos grandes centros urbanos. A poluição sonora também é poluição visual. Chegamos então ao final da nossa aula, né? Resumidamente, problemas sociais e ambientais do espaço urbano. A maioria das cidades não são planejadas, falta de moradia com grandes formações de favelas, saneamento básico também não tem planejamento, segurança, escassez de empregos, educação, aumento da criminalidade. São Paulo e Rio de Janeiro concentram 43% de todas as favelas do Brasil. Esse rápido crescimento degradou o meio ambiente com desmatamentos, poluição das águas, poluição atmosférica, etc. Esses são alguns dos problemas sociais e ambientais do espaço urbano, ocasionados pela industrialização e pela urbanização, crescimento acelerado das cidades sem planejamento. Retomada, né? Nessa aula estudamos sobre alguns dos problemas sociais urbanos existentes no Brasil, como o desemprego, saneamento básico e a favelização. E na próxima aula eu vou trazer, né, vai ser a nossa última aula, eu vou trazer algumas possíveis soluções, né, para amenizar esse quadro dos problemas sociais, ambientais e urbanos ocasionados pelo processo de industrialização e urbanização dos grandes centros urbanos. Essas são algumas das minhas referências bibliográficas. Agradeço a participação de vocês. Muito obrigada, né, por estarem aqui participando das minhas aulas. Peço que vocês possam comentar, né, curtir o meu vídeo para me ajudar no meu estágio. Fiquem com Deus, nos encontraremos então na nossa próxima aula, que vai ser a última aula do meu estágio, e essa é a penúltima. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal.